provavelmente já ouviu falar no Léo Lins, um humorista famoso, conhecido, talvez pelas suas piadas, ou pelo fato de que ele foi condenado recentemente a 8 anos de prisão, uma notícia que ganhou grande repercussão. Mas talvez o que você não saiba é o que aconteceu dentro dos autos desse processo. Eu estudei esse processo, eu li o caso inteiro, eu li a investigação, a denúncia, as defesas apresentadas pelos advogados do Léo, eu vi o depoimento das testemunhas. E eu trouxe aqui um resumo, um compilado dos acontecimentos dos autos desse processo, e ao final, alguns trechos interessantes da sentença. Eu sou Felipe Marque, advogado da Marque Azevedo Advogados, e vamos para o primeiro vídeo da série Análise dos Autos. Tudo começou em 2022, quando o Léo Lins publicou nas redes sociais e no YouTube um show de stand-up chamado Léo Lins Perturbador. Ao chegar ao conhecimento das autoridades esse vídeo, eles iniciaram uma investigação. Nessa investigação, segundo o Ministério Público, em denúncia posteriormente apresentada, onde alegam que foram reunidos indícios de autoria e materialidade do crime, o Ministério Público alega que Léo incitou a discriminação contra pessoas com deficiência, escravidão, perseguição religiosa, exclusão das minorias, discriminação, incitando o preconceito de cor, etnia, religião, procedência nacional e também em razão de deficiência física e intelectual. A denúncia foi formalmente apresentada no dia 31 de julho de 2023, onde o departamento CyberGaeco, departamento especializado em crimes cibernéticos, apresentou a denúncia contra o humorista. E a acusação se baseou em dois pilares jurídicos: o artigo 20 da Lei de Combate ao Racismo e o artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A defesa de Léo alegou inocência, disse que as piadas não eram dirigidas a ninguém específico e que ela apenas exercia a sua liberdade de expressão, apontou vícios processuais e pediu absolvição sumária. Na sua defesa, Léo alega que trata-se de um show, um espetáculo, e ali, no palco, está uma figura, um personagem. Mas não foi assim que a juíza entendeu. Esse processo foi se desenrolando entre um toma lá da cá do Ministério Público e da defesa do Léo. Acusações atrás de acusações, defesa atrás de defesa sendo apresentada nos autos do processo. A defesa do Léo arrolou algumas testemunhas, tomou algumas medidas e dentre elas pediu que o processo fosse direcionado ao juízo competente, que seria o juízo federal, e não estadual, onde o processo se encontrava em tramitação naquela época. Foi designada uma audiência de instrução e julgamento, onde o Léo apresentou algumas testemunhas que foram ouvidas. Essas testemunhas prestaram seus depoimentos, em sua grande parte, dizendo que não se sentiam ofendidas pelas piadas, e pelo contrário, a comédia ajudava elas a superar uma situação de eventual dificuldade ou uma situação de vulnerabilidade que aquelas pessoas se encontravam, e pautaram seus depoimentos também na temática de que, na verdade, aquilo se trata de um teatro, um show, que seria um personagem, e não, na verdade, a pessoa, o CPF Léo Lins, que estaria ali fazendo aquele show. Após o depoimento das testemunhas, apresentação de memoriais e alegações finais pelo Ministério Público e pela defesa do Léo, tivemos uma sentença proferida. E eu trouxe aqui alguns trechos dessa sentença interessante que vou ler para vocês. O amicus jocandi, expressão latina que se refere à intenção de causar humor ou diversão, é o de uma época em que piadas politicamente incorretas, com referência a uma lista sem fim de vítimas, negros, membros da comunidade LGBTQIA+, judeus, muçulmanos, católicos, ateus, loiras, deficientes, gordos, eram admitidas e toleradas sob o fundamento da liberdade ilimitada do humor. A sociedade chegou a um ponto de evolução de direitos em que não se pode admitir retrocessos com a prática de crimes sob pretexto de humor. As falas do réu em seu show, transcritas no tópico anterior, manifestam ideias preconceituosas e discriminatórias, que não podem ser toleradas ou normalizadas sob escudo de humor. Essas foram algumas falas ou alguns trechos da sentença que foi proferida nos autos desse processo. E o desfecho, vocês já sabem. Por todo o exposto, julgou procedente a ação penal para condenar o réu Leonardo de Lima Borges Lins, somadas as penas nos termos do artigo 69 do Código Penal, o réu a pena definitiva de 8 anos, 3 meses e 9 dias de reclusão, além de 39 dias multa. 200 salários mínimos, equivalente a R$ 303.600, a títulos de indenização por danos morais coletivos. E esse é o fim. Ressaltar que essa é uma decisão de primeira instância, uma sentença, e que ainda cabe recurso dessa decisão. Provavelmente, o Léo, através de seus advogados, vai recorrer para a segunda instância dessa decisão. Então ainda existem recursos processuais e muito provavelmente esse caso ainda vai ter novos desdobramentos. Eu vou acompanhar o processo para que qualquer novidade relevante dentro dos autos eu traga uma atualização aqui para vocês. E é isso. Esse foi o análise dos autos. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários o que você achou desse caso. E se gostou, inscreva-se no canal, bata no sino, peça deferimento e até a próxima.